Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então, vejam só. O sistema respiratório ele tem a função de realizar trocas gasosas com o objetivo de obter gás e oxigênio para o organismo e excretar o gás carbônico. Então, isso aí nós já sabemos, né, que no nosso processo de respiração, no nosso sistema respiratório, a finalidade é que a gente consiga obter o gás e oxigênio através da respiração, ou melhor, através da inspiração, e liberar gás carbônico através da expiração. Então, as trocas gasosas são realizadas por causa de movimentos rítmicos de inspiração e expiração, a respiração pulmonar. Então, esse processo de inspirar e expirar, que é o que basicamente movimenta o nosso sistema respiratório, ele é o nosso é chamado da nossa respiração pulmonar. A gente tem vários tipos de respiração, que a gente inclui respiração celular. Então, especificamente, que é o ato de a gente inspirar e expirar, é o que a gente chama de respiração pulmonar. Então, vejam só. O nosso sistema respiratório, a função dele é realizar trocas gasosas. Então, isso acontece desde do nosso pulmão até as células do nosso corpo. Então, vejam só. Os alimentos são os alimentos que contêm energia para que a gente consiga realizar atividades no nosso dia a dia. Então, essa energia é liberada por meio de uma transformação química conhecida como respiração celular. A respiração celular só pode acontecer se o oxigênio chegar até as células. Sem oxigênio, nossas células acabam morrendo. Então, a gente vai ver depois como é que funciona esse processo de trocas gasosas dentro da célula, mais especificamente na próxima aula. Essa aula a gente vai entender como é que funciona todo o nosso sistema respiratório. Mas se esse oxigênio ele não chega à nossa célula, então nossa célula entra em falência. Então, tanto o oxigênio ele precisa chegar à nossa célula, como também o gás carbônico que está nessa célula precisa sair. Isso ocorre com trocas gasosas que ocorrem entre os vasos sanguíneos e as nossas células. Então, vejam só. O caminho que o ar percorre por todo o nosso sistema respiratório, ele começa pelo nosso nariz, passa pela nossa faringe. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, ó, ele entra no nosso nariz, ele passa pela nossa faringe. Daqui a pouco vocês vão entender o que são cada uma dessas etapas. Depois passa para a traqueia, pelos brônquios, bronquíolos e chega até os nossos alvéolos pulmonares. Esses são os órgãos do sistema respiratório que capturam o oxigênio do ar e levam até o sangue por meio de um processo chamado de respiração pulmonar. Então a gente já viu o que é a respiração pulmonar, é o ato de nós inspirarmos e expirarmos. Então todo o ar ele começa no nosso nariz, ou melhor, todo esse processo começa no nosso nariz e vai terminar lá nos nossos alvéolos pulmonares. Agora, quais são essas etapas? Que etapas são essas? Quais são essas partes que eu acabei de citar? Que são o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. A gente vai entender agora o que são cada um deles. Então, a primeira etapa da nossa respiração, ela inicia nas nossas fossas nasais ou o nariz. Então, fossas nasais são cada um desses buracos que a gente tem no nariz. Então, cada um deles vai se chamar fossa nasal. Eles têm algumas finalidades. Então, ó, a cavidade do nariz são forrados por um tecido cheio de cílios cobertos por muco. Então, os pelos do nosso nariz, eles têm finalidades. E o muco que existe, a umidade que tem no nosso nariz, eles também têm uma finalidade. Então, vejam só. Esses dois, no caso, as fossas nasais, são as entradas e saídas do ar. E esses dois buracos que nós temos no nariz, eles realizam o aquecimento, a umidade, ou melhor, umidifica e filtra o ar. Então, a função do nosso nariz, com os pelos e com a umidade que existe nele, ele tem essa finalidade de aquecer, umidificar e filtrar o ar que nós estamos respirando. Então, vejam só, depois que passa no nariz, o ar ele vai para a faringe. A faringe serve de passagem tanto para os alimentos como para o ar. Ela termina em um tubo curto chamado de laringe. Podemos dizer que é uma cavidade comum entre o sistema digestório e respiratório. Ou seja, é na faringe que tanto nós conseguimos respirar, por isso nós também conseguimos respirar pela boca, porque a faringe
ela é um ambiente, ela é um espaço comum entre a entrada de alimentos e a entrada e saída de ar. Então, é essa partezinha aqui, ó. Então, vejam que tanto os alimentos que vêm aqui pela boca e o ar que vem pelo nariz, elas passam pelo mesmo local, que é chamado de faringe. Em seguida, nós temos a laringe. A laringe, ela é formada por duas coisas, que é a epíglote e as pregas vocais. A epíglote é aquele não, né? É uma abertura que é como se fosse uma portinha de entrada e saída de ar. Então, vejam só, quando nós estamos nos alimentando, a nossa epíglote ela é fechada. Então, ó, cadê ela? Aqui. Então, quando nós estamos nos alimentando, a nossa epíglote ela fecha para que os alimentos eles não passem para a próxima etapa do processo respiratório. Então, assim que a epíglote ela fecha, os alimentos são impedidos de entrar por esse canal aqui, que é o canal que vai passar só o ar. Então, quando nós nos alimentamos, esse canal, essa epíglote fecha e o alimento ele desce lá para o nosso estômago. Já quando nós estamos respirando, a epíglote ela abre e o ar ela entra nesse canal aqui, que daqui a pouco a gente vai ver qual canal é esse. E dentro dele também vão ter as pregas vocais, que é o que faz com que a gente consiga falar. Então, essas pregas vocais, então o ato de nós falarmos é graças às nossas pregas vocais que estão na nossa laringe. Em seguida, a gente tem a traqueia. A traqueia, ela é formada por anéis cartilaginosos, então ó, são vários anéisinhos que tem aqui, e esses anéis eles são cartilaginosos. O que é isso? Então, essas cartilagens elas são como se fossem alguns pelinhos, uns micropelinhos que fazem com que o ar que está sendo passado para o nosso pulmão, ou que está saindo, ele consiga, ou melhor, especificamente o que está entrando, ele consiga ser mais filtrado. A gente começa a filtrar lá no nariz, só que esse espaço ele consegue tirar algumas impurezas. Então, esse muco, que também é produzido nessas cartilagens, ele serve para limpar o ar que está entrando. Então, por isso que a gente, em algumas situações, quando a gente está doente, normalmente a gente tem uma formação de catarro em nossa traqueia, que é graças a esse muco que é formado aqui nessa etapa aqui da traqueia, que é essa parte cartilaginosa, que ela forma esse muco para ele conseguir grudar, ou melhor, para essas impurezas conseguir grudar nesse material e depois ser eliminado. Então, essa aqui é a parte da traqueia. Em seguida, a traqueia, veja só, ela é um tubo e ela se divide em dois outros tubos. Esses dois outros tubos são chamados de brônquios. Então, os brônquios, tanto os brônquios como os bronquíolos, daqui a pouco a gente vai ver o que é os bronquíolos. Os brônquios e os bronquíolos eles são formados pelo mesmo material que a gente tem na traqueia. Então, a traqueia é um tubo só, já os brônquios e os bronquíolos são as ramificações dessa traqueia. Então, os dois primeiros tubos que saem da nossa traqueia, que são esses dois aqui, ó, eles são chamados de brônquios. Então, vejam aqui, os brônquios são duas ramificações da porção final da nossa traqueia que penetram os nossos pulmões. Então, assim que a gente sai da traqueia, a gente tem a formação aí dos brônquios, e esses brônquios eles já estão dentro do nosso pulmão. Então, nosso pulmão, eles estão, ou melhor, esses brônquios eles estão rodeados pelo nosso pulmão, como a gente vê aqui, ó. Então, a traqueia não está no pulmão, já os brônquios eles já pertencem ao pulmão. Vejam só. E dos brônquios saem outras ramificações, são chamados bronquíolos. Então, os bronquíolos são as ramificações dos brônquios que terminam nos alvéolos pulmonares. Ambos apresentam a mesma constituição da traqueia, são cartilaginosos. Então, como eu comentei, tanto a traqueia como os brônquios e os bronquíolos, eles apresentam a mesma constituição, eles são formados pelo mesmo material. E depois que a gente termina a gente tem aqui a traqueia, a gente tem os brônquios, a gente tem os bronquíolos, que são as ramificações mais finas, e nas pontas dos bronquíolos a gente tem os alvéolos. Então, o que são os alvéolos? Os alvéolos eles são essas bolsas são as bolsinhas de ar que ficam no final dos nossos bronquíolos. Então, todo o ar que vem, que passa pela nossa traqueia, vão para os brônquios e depois para os bronquíolos, esse ar ele se comporta, ele acaba ficando dentro desses alvéolos, que é nesses alvéolos que eles são
rico em vasos sanguíneos, são ricamente vascularizados, então eles apresentam, ó, vejam só, vários vasos sanguíneos, e é nesses vasos sanguíneos aqui que estão em contato direto com os nossos alvéolos que vai haver uma troca de gás carbônico e oxigênio. Daqui a pouco não, na próxima aula nós vamos ver como é que funciona esse processo. Então, gente, a aula de hoje foi só isso. Então, a gente aprendeu, a gente viu quais são as etapas do processo respiratório, do nosso sistema respiratório. E na próxima aula a gente vê como é que funciona essas trocas gasosas e a gente vai ver algumas coisinhas relacionadas ao nosso pulmão. E a gente na próxima aula também finaliza o conteúdo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Tchau e até a próxima semana.